A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. O canal Narrações Imersivas apresenta Harry Potter e as Relíquias da Morte, narrado por Ícaro Silva. Capítulo 30. A demissão de Severo Snape. No momento em que o dedo de Aleto tocou a marca, a cicatriz de Harry queimou violentamente. A sala estrelada sumiu de vista. Ele se viu parado em um afloramento rochoso sob um penhasco. O mar quebrava em ondas ao seu redor e havia triunfo em seu coração. Eles pegaram o garoto. Um forte estampido trouxe-o de volta à sala. Desorientado, ele ergueu a varinha, mas a bruxa já estava caindo para frente. Bateu no chão com tanta força que o vidro nas portas das estantes retiniu. Nunca estuporei ninguém, exceto nas aulas da armada de Dumbledore, Comentou Luna em tom levemente interessado. Fez mais barulho do que imaginei que faria. E sem dúvida o teto começara a estremecer. O eco de passos correndo se tornou mais ruidoso por trás da porta que conduzia aos dormitórios. O feitiço de Luna acordara os alunos que dormiam no andar de cima. Luna, onde você está? Preciso vestir a capa. Os pés de Luna apareceram do nada. Harry correu para o seu lado e deixou a capa cair sobre eles, no momento em que a porta abriu e uma torrente de alunos da Corvinal, todos em roupas de dormir, inundou a sala comunal. Ouviram-se exclamações e gritinhos de surpresa quando viram Aleto caída no chão, inconsciente. Lentamente eles a rodearam. Uma fera selvagem que poderia despertar a qualquer momento e atacá-los. Então, um corajoso garoto do primeiro ano se aproximou ligeiro e cutucou o traseiro dela com o dedão do pé. Vai ver, ela está morta! Exclamou encantado. Ah, olhe! Sussurrou Luna feliz quando os colegas se amontoaram em volta de Aleto. Eles estão satisfeitos. É, ótimo. Harry fechou os olhos, e quando sua cicatriz tornou a latejar, ele resolveu submergir mais uma vez na mente de Voldemort. Estava caminhando ao longo do túnel na primeira caverna. Decidira verificar o medalhão antes de vir, mas isso não levaria muito tempo. Houve uma batida na porta da sala comunal e todos os alunos da casa pararam. Do lado de fora, Harry ouviu a suave voz musical que saía da aldraba em forma de águia. Para onde vão os objetos desaparecidos? Sei lá, cala a boca! Rosnou uma voz grosseira que Harry identificou como a do irmão Carol, Amico. Aleto! Aleto! Você está aí? Agarrou! Abra a porta! Os alunos da Corvinal cochicharam entre si, aterrorizados. Então, sem aviso, ouviram uma série de fortes estampidos, como se alguém estivesse atirando na porta com uma arma. Aleto! Se ele vier e não tivermos agarrado o Potter, você quer acabar do mesmo jeito que os Malfoy? Me responda! Amico berrou, sacudindo a porta com toda a força, mas ainda assim ela não abriu. Os alunos estavam todos recuando, e os mais apavorados começaram a subir rapidamente a escada para suas camas. Então, no momento em que Harry se perguntava se não seria melhor explodir a porta e estuporar Amico antes que o Comensal da Morte pudesse fazer mais alguma coisa, uma segunda voz, muito conhecida, ecoou do outro lado da porta.
Posso lhe perguntar o que está fazendo, professor Carroll? Tentando passar por essa maldita porta! Gritou Amico. Vá buscar Flitwick. Faça-o abrir esta porta já. Mas sua irmã não está aí dentro. Perguntou a professora McGonagall. O professor Flitwick não a deixou entrar mais cedo esta noite a seu pedido urgente. Quem sabe ela mesma possa abrir a porta para o senhor. Assim não precisará acordar metade do castelo. Ela não está me respondendo, sua trapeira velha. Abra você então, Paul. Abra já. Certamente, se o senhor quiser. Respondeu a professora McGonagall com terrível frieza. Ouviu-se uma delicada batida na aldraba e a voz musical perguntou mais uma vez. Para onde vão os objetos desaparecidos? Para o não ser, ou seja, o todo. Respondeu a professora McGonagall. Bem fraseado, replicou a aldraba e a porta se abriu. Os poucos alunos da Corvinal que ainda restavam na sala correram para a escada quando Amico arremessou-se pelo portal brandindo a varinha. Curvado como a irmã, tinha uma cara pálida e flácida e olhos miúdos que recaíram imediatamente sobre a Leto, esparramada e imóvel no chão. Ele soltou um berro de fúria e medo. Que foi que eles fizeram, esses pestinhas? Gritou. Vou torturar todos até denunciarem quem fez isso. E o que vai dizer o Lorde das Trevas? Guinchou ele em pé junto à irmã, socando a testa com o punho. Não agarramos ele e ainda por cima a mataram. Ela está apenas estuporada. Disse impaciente a professora McGonagall, que se abaixara para examinar a Leto. Ficará perfeitamente bem. Uma ova que ficará! Berrou Amico. Não depois que o Lorde das Trevas a pegara. Ela o chamou. Senti a minha marca queimar e ele acha que agarramos Potter. Agarrou Potter? Perguntou a professora McGonagall com rispidez. Como assim agarrou Potter? Ele disse que Potter podia tentar entrar na torre da Corvinal e que queria ser avisado se a gente o pegasse. E por que Potter tentaria entrar na torre da Corvinal? Potter pertence à minha casa. Por baixo da incredulidade e raiva, Harry percebeu um quê de orgulho na voz da professora, e a afeição por Minerva McGonagall jorrou em seu íntimo. Nos informaram que ele poderia vir aqui. Respondeu Carroll. Não sei por quê, sei. A professora McGonagall se levantou, e seus olhos pequenos e brilhantes esquadrinharam a sala. 2 vezes passaram pelo lugar onde estavam Harry e Luna. Podemos lançar a culpa nos garotos. Disse Amico, seu rosto porcino repentinamente ardiloso. É o que vamos fazer. Diremos que a Leto caiu em uma armadilha preparada pelos garotos. Os garotos aí em cima. Ele olhou para o teto estrelado em direção aos dormitórios. E diremos que eles a obrigaram a apertar a marca e foi por isso que ele recebeu um falso alarme. Ele pode puni-los. Meia dúzia de garotos a mais ou a menos, que diferença faz? Apenas a diferença entre a verdade e a mentira. A coragem e a covardia. Disse a professora McGonagall empalidecendo. Em suma, uma diferença que você e sua irmã parecem incapazes de apreciar. Mas me permita deixar uma coisa bem clara. Você não vai culpar os alunos de Hogwarts por sua inépcia. Eu não permitirei. Desculpe? Amico se adiantou até ficar ofensivamente perto da professora, seu rosto a centímetros do dela. McGonagall não recuou. Olhou-o com superioridade, como se ele fosse uma coisa nojenta que ela encontrara grudada na tampa do vaso sanitário. Não entra em questão se você permitirá, Minerva McGonagall. Seu tempo acabou. Nós é que mandamos aqui agora, e ou você confirma o que eu disser, ou irá me pagar. E ele cuspiu na cara de Minerva. Harry arrancou a capa e ergueu a varinha e disse: Você não devia ter feito isso. E quando Amico se virou, o garoto gritou: Crucio! O comensal da morte foi erguido do chão. Contorceu-se no ar como um homem se afogando, debatendo-se e uivando de dor. E então, com um baque e o ruído de vidro estilhaçando, bateu contra as portas da estante e desmontou sem sentidos no chão. Entendi o que Bellatrix quis dizer, disse Harry, o sangue ribombando em seu cérebro.
É preciso querer usá-la. Potter! Sussurrou a professora McGonagall, levando a mão ao peito. Potter! Você está aqui! Como? Ela fez força para se controlar. Potter, que tolice! Ele cuspiu na senhora. Potter, Isso foi muito galante de sua parte. Mas você não percebe? Percebo sim. Harry lhe assegurou. De alguma forma, o medo dela o tranquilizou. Professora McGonagall, Voldemort está a caminho. Ah, já podemos dizer o nome dele? Perguntou Luna com ar interessado, despindo a capa da invisibilidade. A aparição de um segundo proscrito pareceu transtornar a professora, que recuou vacilante e caiu em uma cadeira próxima, segurando a gola de seu velho hobby de tecido escocês. Acho que não faz a menor diferença o nome que o chamarmos, disse Harry a Luna. Ele já sabe onde estou. Em uma parte distante do cérebro de Harry, a parte ligada à cicatriz que ardia furiosamente, ele viu Voldemort navegando veloz sobre o lago escuro no fantasmagórico barco verde. Estava quase chegando à ilha onde se achava a bacia de pedra. Você tem que fugir! Sussurrou a professora McGonagall. Agora, Potter, o mais rápido que puder! Não posso. Tem uma coisa que preciso fazer. Professora, a senhora sabe onde está o diadema de Rowena Ravenclaw? O diadema de Ravenclaw? Claro que não! Não está perdido há séculos! Ela se impertigou na poltrona. Potter, foi loucura, absoluta loucura entrar no castelo. Fui obrigado. Professora, há uma coisa escondida aqui que tenho de encontrar. E poderia ser o diadema. Preciso... Se eu pudesse ao menos falar com o professor Flitwick. Ouviram então um movimento de vidro tilintando. Amico estava voltando a si. Antes que Harry e Luna pudessem agir, a professora se pôs de pé, apontou a varinha para o comensal da morte estonteado e ordenou. Império! Amico se levantou, foi até onde estava a irmã, apanhou sua varinha, voltou em direção à professora e obediente lhe entregou as duas varinhas, a sua e a dela. Depois se deitou no chão ao lado de Aleto. McGonagall fez outro gesto com a varinha, e apareceu no ar um pedaço de corda tremeluzente, que espiralou em torno dos Carroll, amarrando-os juntos com firmeza. Potter! Disse a professora, virando-se para ele com soberba indiferença ao problema dos dois irmãos. Se aquele que não deve ser nomeado tiver certeza que você está aqui... Quando McGonagall disse isso, uma cólera que semelhava a uma dor física perpassou Harry, ateando fogo à sua cicatriz. E por um segundo, ele contemplou a bacia cuja poção se tornara transparente e viu que não havia medalhão algum guardado sob sua superfície. Potter, você está bem? Disse uma voz e Harry voltou. Estava segurando o ombro de Luna para não cair. O tempo está se esgotando. Voldemort está se aproximando. Professora, estou cumprindo ordens de Dumbledore. Preciso encontrar o que ele queria que eu encontrasse. Mas temos que fazer os alunos saírem enquanto estivermos vasculhando o castelo. Sou eu que Voldemort quer, mas tanto faz para ele matar mais ou menos gente. Não agora que ele sabe que estou atacando Horcruxes. Harry completou a frase mentalmente. Você está cumprindo ordens de Dumbledore? Indagou ela com uma expressão de crescente assombro. Então aprumou-se ao máximo. Vamos proteger a escola contra aquele que não deve ser nomeado enquanto você procura esse objeto. É possível? Acho que sim, disse ela secamente. Nós, professores, somos muito bons em magia, sabe? Tenho certeza de que poderemos mantê-lo à distância por algum tempo se empenharmos nisso os nossos melhores esforços. Naturalmente, teremos que fazer alguma coisa a respeito do professor Snape. Me deixe, e se Hogwarts está prestes a ser sitiada, com o Lorde das Trevas às portas, seria de fato aconselhável tirar do caminho o maior número possível de pessoas inocentes. Com a rede de fluxo sob vigilância e a impossibilidade de aparatar. Tem um jeito, disse Harry depressa e explicou sobre a passagem que levava ao Cabeça de Javali. Potter, estamos falando de centenas de alunos. Eu sei, professora,
Mas se Voldemort e os Comensais da Morte estiverem se concentrando nas divisas da escola, não irão se interessar por gente desaparatando no cabeça de javali. Você não deixa de ter razão. Concordou McGonagall. Ela apontou a varinha para os Carroll e sobre seus corpos amarrados caiu uma rede prateada que se fechou em torno deles e os ergueu no ar, onde ficaram balançando sob o teto azul e ouro como dois grandes e feios animais marinhos. Venha! Temos que alertar os outros diretores de casas. É melhor vestir a capa. Ela saiu em direção à porta ao mesmo tempo que erguia a varinha. Da ponta irromperam gatos prateados com marcas de óculos em torno dos olhos. Os patronos correram graciosamente à sua frente, enchendo a escada em espiral de luzes prateadas, quando a professora, Harry e Luna desceram apressados. Eles se precipitaram ao longo dos corredores, e um a um, os patronos foram abandonando-os. O hobby de tecido escocês da professora McGonagall farfalhava arrastando-se pelo chão, e Harry e Luna a seguiam, correndo, cobertos pela capa. Tinham descido mais 2 andares, quando passos abafados se juntaram aos deles. Harry, cuja cicatriz continuava a formigar, ouviu-os primeiro. Apalpou a bolsa pendurada ao pescoço à procura do mapa do maroto, mas antes que pudesse tirá-lo, McGonagall também pareceu tomar consciência do acompanhante. Ela parou, ergueu a varinha, preparando-se para duelar e perguntou: Quem está aí? Sou eu, disse uma voz baixa. De trás de uma armadura saiu Severo Snape. O ódio ferveu no peito de Harry ao vê-lo. Tinha esquecido os detalhes da aparência de Snape diante da magnitude dos seus crimes. Esquecido como seus cabelos negros e oleosos caíam como cortinas dos lados do seu rosto magro. Como seus olhos negros tinham uma expressão fria e sem vida. Não estava de roupas de dormir. Vestia a capa preta de sempre e também empunhava a varinha, pronto para lutar. Onde estão os Carroll? Perguntou em voz baixa. Onde você os mandou ir, imagino, Severo? Respondeu a professora McGonagall. Snape se aproximou e seus olhos passaram rapidamente por ela e o ar ao seu redor, como se soubesse que Harry estava ali. O garoto também erguera a varinha, pronto para lutar. Tive a impressão, disse Snape, de que Aleto prendeu um intruso. Sério? E o que lhe deu essa impressão? Snape ergueu levemente o braço esquerdo, onde a marca negra estava gravada em sua pele. Ah, sim, naturalmente. Esqueci que vocês, Comensais da Morte, têm um meio particular de comunicação. Snape fingiu não tê-la ouvido. Seus olhos continuavam a sondar o ar ao seu redor e ele foi gradualmente se aproximando, com uma expressão de quem não tem consciência do que está fazendo. Eu não sabia que era sua noite de patrulhar os corredores, Minerva. Alguma objeção? Não imagino o que teria tirado você da cama tão tarde da noite. Pensei ter ouvido um barulho, respondeu a professora. Verdade, mas tudo me parece calmo. Snape encarou-a nos olhos. Você viu Harry Potter, Minerva? Porque se viu, devo insistir. A professora McGonagall se mexeu mais rápido do que o garoto teria acreditado. Sua mão cortou o ar e, por uma fração de segundo, Harry pensou que Snape fosse desmontar inconsciente, mas a rapidez do feitiço escudo que o professor lançou foi de tal ordem que McGonagall se desequilibrou. Ela brandiu a varinha para um archote e o objeto saiu voando do suporte na parede. Harry, que ia lançar um feitiço contra Snape, foi forçado a puxar Luna do caminho das labaredas que desceram e formaram um círculo de fogo, que encheu o corredor e deslizou pelo ar como um laço contra Snape. No momento seguinte não era mais fogo, mas uma grande cobra preta que McGonagall explodiu em fumaça e tornou a se juntar e solidificar em segundos, transformando-se em um enxame de adagas que perseguiram Snape. Ele só conseguiu evitá-las empurrando uma armadura à sua frente, e retinindo sonoramente, as adagas afundaram uma a uma no peito de metal. Minerva! Chamou uma voz fina, e ao olhar para trás, ainda protegendo Luna dos feitiços que voavam, Harry viu os professores Flitwick e Sprout em roupas de dormir,
correndo pela passagem ao encontro deles, com o enorme professor Slughorn ofegando em seu encalço. Não! Guinchou Flitwick, erguendo a varinha. Você não vai matar mais ninguém em Hogwarts! O feitiço de Flitwick atingiu a armadura atrás da qual Snape se abrigara. Com estrépito, ela ganhou vida. Snape desvencilhou-se dos braços da armadura que o esmagavam e arremessou-a contra os seus atacantes. Harry e Luna precisaram mergulhar de lado para evitar a armadura, que colidiu com a parede e se espatifou. Quando Harry tornou a erguer os olhos, Snape fugia embalado. McGonagall, Flitwick e Sprout perseguiam no entropel. Snape se precipitou pela porta de uma sala de aula e momentos depois Harry ouviu McGonagall gritar: Covarde! Covarde! O que aconteceu? O que aconteceu? Perguntou Luna. Harry ajudou-a a se levantar e os dois dispararam pelo corredor, arrastando a capa da invisibilidade atrás deles e entraram em uma sala de aula vazia, onde os professores McGonagall, Flitwick e Sprout estavam parados perto de uma janela quebrada. Ele saltou! Disse a professora McGonagall quando Harry e Luna entraram. A senhora quer dizer que ele está morto? Harry correu à janela, sem dar atenção aos berros assustados de Flitwick e Sprout, ao verem-no subitamente aparecer. Não, ele não está morto. Lamentou McGonagall. Ao contrário de Dumbledore, ele ainda tinha a varinha na mão. E, pelo jeito, aprendeu alguns truques com o seu mestre. Com um arrepio de horror, Harry viu ao longe o vulto enorme de um morcego voando na escuridão, em direção aos muros que circundavam a escola. Ouviram passos pesados às costas e alguém bufando. Slughorn acabara de alcançá-los. Harry! Ofegou ele, massageando o vasto peito sob o pijama de seda verde esmeralda. Meu caro rapaz, que surpresa! Minerva, por favor, me explique. Severo, o quê? O nosso diretor vai tirar umas breves férias, Disse a professora apontando para o buraco com os seus contornos que Snape deixara na janela. Professora! Harry gritou, as mãos na cabeça. Via o lago pululante de Infere deslizar sobre ele e sentiu o fantasmagórico barco verde bater na margem e Voldemort saltar dele com uma fúria homicida. Professora, temos que barricar a escola, ele já está vindo. Muito bem! Aquele que não deve ser nomeado está a caminho, informou ela aos outros professores. Sprout e Flitwick ofegaram. Slughorn soltou um gemido. Potter tem uma tarefa a cumprir no castelo por ordem de Dumbledore. Precisamos lançar sobre este lugar todo tipo de proteção de que formos capazes enquanto Potter faz o que precisa. Naturalmente, você sabe que nada manterá você sabe quem fora por tempo indefinido, não? Chiou Flitwick. Mas podemos retardá-lo. Disse a professora Sprout. Obrigada, Pomona. Disse McGonagall. E as duas bruxas trocaram olhares de sombria compreensão. Sugiro que estabeleçamos uma proteção básica em torno da escola. Depois reunamos os alunos e nos encontremos no salão principal. A maioria precisa ser evacuada, embora, se algum for maior de idade e quiser ficar e lutar, deveríamos lhe dar essa oportunidade. De acordo. E a professora Sprout dirigiu-se apressada para a porta. Encontro vocês no salão principal dentro de 20 minutos com os alunos da minha casa. E enquanto a bruxa corria e desaparecia de vista, eles a ouviam murmurar. Tentácula, visgo do diabo e vagens de arapucosos. Sim, gostaria de ver os comensais da morte enfrentando esses. Posso agir daqui mesmo. Disse Flitwick, e embora mal conseguisse enxergar o exterior do castelo, apontou a varinha pela janela quebrada e começou a murmurar encantamentos de grande complexidade. Harry ouviu um zunido esquisito, como se Flitwick tivesse desencadeado a força do vento nos terrenos da escola. Professor, disse Harry, aproximando-se do bruxo miúdo que ensinava feitiços. Professor, peço desculpas por interrompê-lo, mas é importante. O senhor tem ideia de onde está o diadema de Ravenclaw? Protego horribilis. O diadema de Ravenclaw. Chiou Flitwick. Um pouco mais de sabedoria nunca se perde, Potter. Mas não consigo imaginar como poderia lhe ser útil na presente situação. O que quis dizer foi... O senhor sabe onde está?
Algum dia o senhor o viu? Viu? Não se tem memória de alguém que o tenha visto. Há muito desapareceu, menino. Harry sentiu uma mistura de agudo desapontamento e pânico. Que seria então a Horcrux? Encontraremos você e os alunos da sua casa no salão principal, filho. Disse a professora McGonagall, fazendo sinal a Harry e Luna para acompanhá-la. Tinham acabado de chegar à porta quando Slughorn recuperou a voz. Puxa! Bufou, pálido e suarento, sua bigodeira de leão marinho sacudindo. Que confusão! Não tenho muita certeza se o que está fazendo é sensato, Minerva. Ele acabará encontrando um modo de entrar, sabe? E qualquer um que tenha tentado atrasá-lo correrá um perigo atroz. Esperarei você e os alunos da Sonserina também no salão principal dentro de 20 minutos. Disse a professora McGonagall. Se quiser se retirar com eles, não iremos impedi-lo. Mas se algum de vocês tentar sabotar a nossa resistência ou pegarem armas contra nós dentro deste castelo, então, Horácio, duelaremos até a morte. Minerva! Exclamou ele, horrorizado. Chegou o momento da Sonserina decidir a quem é leal. Interrompeu a professora. Vá acordar os seus alunos, Horácio. Harry não esperou para ver Slughorn tartamudeando. Ele e Luna correram atrás da professora McGonagall, que tomara a posição de varinha erguida no meio do corredor. Pier Totum! Ah, pelo amor de Deus, Filch, agora não. O zelador idoso acabara de surgir mancando e aos gritos. Os alunos se levantaram! Os alunos estão nos corredores! Onde deveriam estar, seu rematado idiota? Gritou McGonagall. Agora vá se ocupar com alguma coisa construtiva. Procure o Pirraça. Pirraça? Gaguejou Filch, como se nunca tivesse ouvido esse nome. Pirraça, sim, seu parvo, Pirraça. Você não se queixa dele há um quarto de século. Vá buscá-lo imediatamente. Filch evidentemente achou que a professora McGonagall tivesse perdido o juízo, mas afastou-se mancando, os ombros curvados, resmungando com seus botões. E agora? Pier Totum Locomotor! Exclamou ela. E por todo o corredor, as estátuas e armaduras saltaram dos seus pedestais, e pelo eco fragoroso nos andares abaixo e acima, Harry percebeu que as suas companheiras em todo o castelo tinham feito o mesmo. Hogwarts está ameaçada! Bradou a professora McGonagall. Guarneçam os muros! Nos protejam! Cumpram o seu dever para com a nossa escola! Com estrépitos e berros, a horda de estátuas em movimento passou por Harry como um estouro de boiada. Algumas pequenas, outras enormes. Havia animais também, e as armaduras chocalhando brandiam espadas e manguais. Agora, Potter, Disse McGonagall. é melhor você e a senhorita Lovegood voltarem para os seus amigos e trazê-los para o salão principal. Vou acordar os outros alunos da Grifinória. Eles se separaram no alto da escada seguinte. Harry e Luna correram de volta à entrada oculta da sala precisa. No trajeto, encontraram grandes grupos de alunos, a maioria usando capas de viagem por cima dos pijamas, escoltados por professores e monitores para o salão principal. Aquele era o Potter. Harry Potter! Era ele, juro, acabei de ver o Harry. Harry, porém, não olhou para trás, e por fim chegaram à entrada da sala precisa. O garoto se encostou na parede encantada, que se abriu para admiti-los, e ele e Luna desceram correndo a escada íngreme. Que? Quando avistaram a sala, Harry escorregou alguns degraus, assustado. Estava cheia, muito mais cheia de gente do que da última vez que tinha estado ali. Kingsley e Lupin olhavam para ele, e igualmente Olivia Wood, Kate Bell, Angelina Johnson e Alicia Spinnet, Guy e Fleur, e o senhor e a senhora Weasley. Harry, o que está acontecendo? Perguntou Lupin, indo ao seu encontro no pé da escada. Voldemort está a caminho. Estão barricando a escola. Snape fugiu. O que estão fazendo aqui? Como souberam? Enviamos mensagens a todo o resto da armada de Dumbledore. Explicou Fred. Você não esperava que o pessoal fosse perder a festa, Harry. E a armada de Dumbledore avisou a Ordem da Fênix e a coisa virou uma bola de neve. Que vai ser primeiro, Harry? Perguntou Jorge. O que está acontecendo? Estão evacuando os alunos menores de idade e todos vão se encontrar no salão principal para nos organizarmos, disse Harry. Vamos lutar.
Ergueu-se um forte brado e uma onda de pessoas avançou para a escada. Harry foi empurrado contra a parede quando elas passaram apressadas, uma mistura de membros da Ordem da Fênix, da Armada de Dumbledore e da antiga equipe de quadribol de Harry, todas empunhando varinhas em direção ao interior do castelo. "Vamos, Luna!" chamou Dino ao passar, estendendo-lhe a mão livre. Ela segurou-a e acompanhou o amigo escada acima. A multidão foi rareando. Apenas um grupinho de pessoas permaneceu na sala precisa e Harry se reuniu a elas. A senhora Weasley debatia-se com Gina. Em torno das duas, Lupin, Fred e George, Guy e Fleur. Você é menor de idade! Gritava a senhora Weasley para a filha quando Harry se aproximou. Não vou permitir! Os rapazes sim, mas você tem que voltar para casa! Não vou voltar! Os cabelos de Gina esvoaçavam enquanto ela tentava soltar o braço do aperto da mãe. Estou na armada de Dumbledore. Um bando de adolescentes! Um bando de adolescentes que está disposto a enfrentar ele. O que mais ninguém se atreveu a fazer. Replicou Fred. Ela tem 16 anos! Gritou a senhora Weasley. Não tem idade suficiente! Que é que vocês dois tinham na cabeça quando a trouxeram junto? Fred e George pareceram um pouco envergonhados. Mamãe tem razão, Gina. Disse Guy delicadamente. Você não pode lutar. Todos os menores de idade terão de se retirar, é o certo. Não posso ir para casa. Gritou Gina, lágrimas de raiva brilhando em seus olhos. Toda minha família está aqui. Eu não suportaria ficar lá sozinha, esperando sem saber e... Seus olhos encontraram os de Harry pela primeira vez. Ela o olhou suplicante, mas ele sacudiu a cabeça e a garota lhe deu as costas amargurada. Ótimo. Disse com os olhos na entrada do túnel para o cabeça de javali. Vou dizer adeus então e... Ouviram alguma coisa raspando e um forte baque. Alguém mais saíra do túnel, desequilibrara-se um pouco e caíra. O homem se guindou para a cadeira mais próxima, olhou ao redor através dos óculos tortos e perguntou. Cheguei tarde demais? Já começou? Acabei de saber, então eu... Percy embatucou e se calou. Evidentemente não tinha esperado topar com quase toda a família. Houve um longo momento de espanto, rompido por Fleur, que se virou para Lupin e falou em uma tentativa muito transparente de quebrar a tensão. Então, como vai o pequeno Teddy? Lupin piscou os olhos espantado. O silêncio entre os Weasley pareceu se solidificar como gelo. Ah, sim, está ótimo. Respondeu Lupin em voz alta. A Tonks está com ele, na casa da mãe. Percy e os outros Weasley continuavam a se encarar, paralisados. Olhe, tenho uma foto. Gritou Lupin, puxando uma foto do bolso interno do blusão e mostrando-a a Fleur e Harry. Um bebezinho com um tufo de cabelos turquesa berrante, acenando os punhos gorduchos para a máquina fotográfica. Fui um tolo! Bradou Percy, tão alto que Lupin quase deixou cair a foto. Fui um idiota! Um covarde pomposo! Fui um cego pelo ministério, um renegador da família, um debilóide sedento de poder. Concluiu Fred. Percy engoliu em seco. Foi tudo isso. Bem, você não poderia falar com maior justeza, disse Fred, estendendo a mão ao irmão. A senhora Weasley caiu no choro. Avançou correndo, empurrou Fred para o lado e puxou Percy para um abraço de sufocar, enquanto ele retribuía com palmadinhas em suas costas, com os olhos no pai. Desculpe, papai, pediu Percy. O Sr. Weasley piscou rapidamente. Então ele também apressou-se a abraçar o filho. Que o fez tomar juízo, Percy? Perguntou George. Eu já vinha tomando há algum tempo. Respondeu ele, enxugando os olhos por baixo dos óculos com uma ponta da capa de viagem. Mas precisava encontrar um modo de sair e não é fácil. No ministério não param de prender traidores. Consegui fazer contato com Aberforth e ele me avisou faz 10 minutos que Hogwarts ia resistir. Então vim. Bem, esperamos que os nossos monitores assumam a liderança em momentos como esses. Disse George em uma boa imitação do tom mais pomposo de Percy. Agora vamos subir e lutar, ou não sobrará bons comensais da morte para nós. Então, você agora é minha cunhada?
Perguntou Percy, apertando a mão de Flor enquanto se apressavam a subir as escadas com Guy, Fred e George. Gina! Bradou a senhora Weasley. A garota estava tentando, sob o disfarce da reconciliação, subir furtivamente. Molly, vou dar uma sugestão, disse Lupin. Por que Gina não fica aqui? Pelo menos permanecerá no castelo e saberá o que está acontecendo, mas não estará no meio da batalha. É uma boa ideia, disse o Sr. Weasley com firmeza. Gina, você fica aqui nesta sala, ouviu? Gina não pareceu gostar muito da ideia, mas sob o olhar raramente severo do pai, concordou. O senhor e a senhora Weasley e Lupin se encaminharam também para a escada. Onde está Rony? Perguntou Harry. Onde está Hermione? Já devem ter subido para o salão principal, falou o Sr. Weasley por cima do ombro. Não os vi passar, respondeu Harry. Eles disseram alguma coisa sobre um banheiro, Disse Gina. pouco depois de você sair. Um banheiro? Harry atravessou a sala a passos largos em direção a uma porta que abria para fora da sala precisa e verificou o banheiro além. Estava vazio. Você tem certeza que eles disseram banho? Nesse momento, sua cicatriz queimou e a sala precisa desapareceu. Ele estava olhando pelas grades dos portões ladeados por pilares com javalis alados, olhando para os terrenos escuros na direção do castelo inteiramente iluminado. Nagini estava deitada sobre seus ombros. Apossou-se dele aquele senso de propósito frio e cruel que antecedia o homicídio.